Agora a gente vai falar sobre Venezuela. O governo norte-americano confirmou que deve reabrir a embaixada em Caracas em breve. Os detalhes com o Carlos Martins. Em depoimento à Comissão de Relações Exteriores do Senado, o secretário de Estado Marco Rubio disse que espera contar em breve com a presença diplomática dos Estados Unidos na Venezuela. Rubio disse estar otimista com os avanços, mas evitou apresentar uma data exata da reabertura. O nome da futura embaixadora, porém, já foi apresentado. Trata-se de Laura Dogo, ex-chefe da missão de Washington na Nicarágua. Segundo o secretário, a retomada das atividades na embaixada deve permitir à Casa Branca ter informações em tempo real e interações com membros da sociedade civil e da oposição venezuelana com mais facilidade. Ao longo da semana, Donald Trump confirmou a reabertura do espaço aéreo da Venezuela após uma conversa com a presidente interina Delcy Rodrigues. A ordem extraoficial de fechamento havia sido dada no final de novembro. Os Estados Unidos também têm outros motivos para comemorar. O parlamento em Caracas aprovou a reforma petrolífera para atrair investimentos privados no setor com mais garantias às empresas, cessão do controle estatal da exploração e redução de impostos. Com o novo texto, a Casa Branca anunciou a suspensão parcial do embargo sobre a commodity venezuelana que havia sido imposto em 2019. Vamos falar sobre essa questão da mudança na lei dos hidrocarbonetos, que é essa reforma petrolífera, então, que aconteceu na Venezuela, chamando novamente o professor Roberto Ibel, da ESPM. Professor, apesar das declarações de Delcy Rodrigues, que são declarações ainda duras, que remetem bastante, ecoam bastante no grupo chavista na Venezuela, parece muito claro que o governo americano tem exercido uma pressão em Caracas e faz o que quiser por lá a partir de agora, né? É muito confortável, Fabrício, para a administração Trump manter Delcy Rodrigues no poder, né, do que fazer uma transição sem a certeza de quem for assumir no seu lugar estará comprometida com os interesses de Washington, né? E certamente pesa isso também na inteligência norte-americana, que não há uma certeza que se Maria Corina Machado, Edmundo Gonzalez, Juan Guaidó, seja quem for o líder da oposição, for candidato, que será eleito. O chavismo, como eu já falei também diversas vezes aqui na Jovem Pan, ele está enraizado na sociedade venezuelana e nas suas instituições. Então não surpreenderia se o chavismo ganhasse numa eleição por mais aberta, mais transparente, mais democrática e monitorada que o fosse pelos Estados Unidos, né? Então é um regime confortável para Washington neste momento, porque aceita as imposições. E aí eu volto num dos clássicos da ciência política, como vários estão voltando agora. O próprio Maquiavel, ele consegue exercer essa influência na Venezuela pelo medo, né, pelas declarações do presidente Trump, do secretário de Estado Marco Rubio, que dizem que Delcy Rodrigues pode ter o mesmo destino de Maduro, e ninguém mais fala agora no ex-ditador venezuelano, praticamente entrou no esquecimento, né, e consegue também alcançar seus objetivos com relação ao petróleo, essa abertura do mercado, a exploração do petróleo por parte dos Estados Unidos, e enquanto que mantém o regime, mantém a segurança daquele regime, né? Então é um momento confortável. Veja bem, Fabrício, ninguém tem falado nos Estados Unidos, no governo Trump, sobre eleições na Venezuela, e nem na Venezuela tem se falado sobre transição. As reformas estão sendo aprovadas, as agendas estão sendo aprovadas pela questão da pressão, do medo, né? Mas também porque isso traz recursos para a Venezuela. Não se fala no assunto Maduro. Delcy Rodrigues pode continuar criticando o presidente Trump, né, internamente para garantir o apoio do chavismo, e tudo continua como está, né? Tanto que a gente viu lá no dia 3 de janeiro várias manifestações da oposição, de pessoas em Caracas, em outras cidades venezuelanas, né, defendendo a captura de Maduro, achando na expectativa de que fosse ter uma transição. Um mês depois, praticamente, essa oposição e aquela população que pensou que podia se manifestar volta, né, de novo para o cometimento, não se manifesta com medo de uma represália por parte do governo. E também acho que tem um outro objetivo que os Estados Unidos está conseguindo alcançar, né? É praticamente um sufocamento de Cuba, que era o grande parceiro do regime de Maduro, né? Com acesso a petróleo, com acesso a outras commodities em troca, né? Também de fornecimento de médicos, de serviços, enfim, de alimentos
para a Venezuela, e Cuba hoje sofre essa pressão dos Estados Unidos, né? Tanto que Trump já tem reiterado que pode ser o próximo regime ou o próximo governo a cair, né? Porque, de novo, teve uma mudança de governo na Venezuela, mas o regime continua o mesmo.